O destino sempre apresenta a conta quando se despreza quem realmente te valoriza. Esta narrativa demonstra essa verdade inquestionável. Primeiramente, um próspero ano novo a todos. Sou grata a Deus e a cada indivíduo que segue e apoia fielmente o canal. Para quem acompanha as crônicas do Reddit, peço encarecidamente que impulsionem este vídeo com entusiasmo. É a única forma de o YouTube ampliar seu alcance, oferecendo grande suporte ao canal. Que Deus abençoe a todos que puderem colaborar. Agradeço de coração. E agora, mergulharemos na história. Meu nome é Melissa Santos, tenho 28 anos. E esta é a crônica de como minha pura arrogância destruiu o que eu tinha de mais valioso em minha vida. Tudo teve início há uma década, durante meus estudos em nutrição esportiva na Universidade Estadual de Albuquerque, no Novo México. Conheci Ricardo em 2016, em uma celebração universitária organizada pela equipe de atletismo. Ele cursava administração e trabalhava meio período na academia de seu tio. Não era o indivíduo mais popular do campus. Na verdade, ele era um tanto socialmente inábil, mas possuía uma honestidade genuína que me cativou. Em particular, a maneira como ele ouvia atentamente quando eu falava do meu sonho de ter minha própria clínica de nutrição. Começamos a namorar após 3 encontros, nada digno de cinema, apenas hambúrgueres em um lugar simples e longas conversas noite adentro. Ricardo era meu pilar, minha segurança, enquanto eu navegava pelas incertezas da vida adulta. Ele era constante, seguro e previsível. Naquele tempo, eu via isso como um grande amor. Hoje, entendo que era, acima de tudo, conforto. Nos casamos em 2019, quando eu tinha 23 anos, numa cerimônia simples no jardim comunitário da Igreja Metodista. Minha tia Carmen insistia que éramos jovens demais, que eu deveria explorar o mundo antes de me comprometer, mas eu estava absolutamente convicta de que Ricardo era minha alma gêmea. Nosso primeiro lar foi um pequeno apartamento de 2 cômodos em Los Ranchos. No verão, sobrevivíamos com um ventilador antigo e barulhento que girava a noite inteira sem aliviar o calor. Eu achava aquilo simplesmente insuportável, quase uma afronta diária daquela condição de vida. E os vizinhos de cima faziam festas até às 3 da manhã. Mesmo assim, decoramos tudo com peças de segunda mão e sonhávamos grande. Casa própria, 3 filhos, férias anuais no Grand Canyon. Sonhos modestos que pareciam inabaláveis. Olhando para trás, com uma clareza quase dolorosa, os indícios sempre estiveram presentes. Ricardo preferia noites tranquilas em casa, enquanto eu ansiava por bares e festas. Eu bocejava quando ele falava sobre finanças e aposentadoria e sentia um frio na barriga quando homens desconhecidos me olhavam com interesse, mesmo que nunca ultrapassassem limites. Na época, eu justificava tudo como diferenças normais de temperamento. A verdadeira mudança, a transformação decisiva, começou em 2021, quando obtive uma posição como nutricionista esportiva em uma academia de prestígio. Não era uma academia comum, mas um complexo de alto nível no centro financeiro, frequentado por executivos, atletas e empresários de sucesso. De repente, eu estava cercada por personal trainers, preparadores físicos e proprietários de academias renomadas. E, para ser sincera, muitos deles eram extremamente atraentes. Marcus Chen, dono de uma cadeia com 5 academias de luxo. Rafael Domingues, preparador físico de celebridades locais. Brandon Coley, um ex-atleta olímpico que agora administrava programas de treinamento de elite. Jonathan Webb, um empresário do fitness que tinha acabado de vender seu aplicativo de exercícios por milhões. Todos bem-sucedidos com uma autoconfiança que Ricardo jamais teve. Eles notavam quando eu mudava o penteado, riam de comentários triviais como se fossem geniais e me faziam sentir notada de um jeito que não sentia há anos. Comecei a deixar minha aliança em casa. Não todos os dias, apenas de vez em quando. Eu me convencia que a causa era lavar as mãos demais por atrapalhar ao demonstrar exercícios. Mas, no fundo, eu sabia exatamente o que estava fazendo. Há algo inebriante em ser vista como potencialmente disponível. Isso altera a dinâmica das interações, e eu me tornei viciada nessa sensação. Os happy hours após o trabalho viraram rotina. Ricardo enviava mensagens perguntando quando eu voltaria, e eu sentia uma irritação inexplicável, pensando que ele estava me controlando, desconfiando de mim. Eu tinha direito à minha vida social. É claro que eu nunca dizia isso em voz alta, apenas respondia, já estou a caminho, e pedia mais uma rodada de margaritas. Quando eu chegava em casa, Ricardo sempre estava lá, às vezes adormecido no sofá,
outras fingindo ver televisão, claramente me aguardando. Ele perguntava sobre meu dia com interesse genuíno, e eu respondia de forma vaga, quase automática. Não porque algo de errado tivesse acontecido, ainda não, mas porque eu não queria compartilhar aquelas partes da minha vida com ele. Aqueles momentos eram meus, meu trabalho, meus amigos, minha válvula de escape, minha forma de sentir que eu ainda era interessante, desejável e relevante. Pessoas, antes de prosseguir com a história, uma breve mensagem. Se você deseja acesso a conteúdos exclusivos como shorts e quer receber benefícios como selos e participar de enquetes, torne-se membro do canal agora mesmo. Conto com o seu apoio. Nossa intimidade física começou a desaparecer. Quando ocorria, eu me pegava pensando no físico musculoso de Brandon ou no charme vocal de Rafael. Nunca revelei isso a Ricardo. Como poderia? Minha tia Carmen, que nunca o apreciou, começou a fazer observações durante nossos almoços mensais. Um homem precisa temer perdê-la para valorizá-la de verdade. Ela dizia enquanto comia sua enchilada. Ricardo está muito à vontade. Homens são motivados por desafios. Quando tudo se torna previsível, o interesse morre. Eu absorvi essas palavras como se fossem sabedoria antiga, questionando se a estabilidade de Ricardo, aquilo que um dia eu mais amei nele, não seria, na verdade, o veneno silencioso em nosso casamento. Nosso quarto aniversário de casamento passou quase sem ser notado. Um jantar sem emoção no Apple. Ricardo me deu um colar delicado que fingia adorar, mas nunca usei. Eu dei a ele um relógio digital que custou mais do que podíamos pagar. Ele me beijou e disse que era o homem mais sortudo do mundo. Eu sorri e disse sentir o mesmo, mas por dentro me questionava. É só isso? Esta vida calma e rotineira ao lado de um homem cada vez mais conhecido é tudo o que me aguarda? Às vezes, eu via Ricardo me observando com uma expressão indecifrável, como se tentasse decifrar um enigma, como se quisesse entender em quem eu havia me transformado. Ou talvez essa seja apenas minha percepção atual, influenciada pelo que sei que viria, a decadência. Pelo nosso 6º ano de casamento, a situação piorou drasticamente. Ricardo trabalhava em turnos duplos na academia do tio, que agora geria quase sozinho, economizando para abrir seu próprio negócio. Eu comentava casualmente que ele parecia sempre esgotado, que o cansaço tornava tudo mais pesado. No começo, não soava cruel, era apenas uma observação, mas passei a notar seus ombros sempre tensos, seu semblante permanentemente fechado, a falta de energia até para coisas simples como sair ou planejar algo diferente. Enquanto isso, eu estava no ápice. Entre os empreendedores do fitness na academia de elite, cada um tinha suas nutricionistas preferidas. De modo quase inexplicável, tornei-me a primeira escolha da maioria. Marcos, em particular, parecia gostar de trabalhar comigo. Ele piscava quando um plano alimentar produzia resultados. Tocava meu ombro ao passar no corredor. Nada explicitamente impróprio. Pelo menos, era isso que eu dizia a mim mesma. Comecei a passar mais tempo com os colegas de trabalho. Happy hours viraram jantares longos. Mensagens fora do expediente se tornaram rotina. Eu ficava na cama ao lado de Ricardo, rindo de algo que Jonathan havia me enviado, enquanto meu marido apenas virava e adormecia em silêncio. Nossa vida íntima praticamente desapareceu. Quando eu tentava iniciar algo, ele parecia distante ou mentalmente ausente. Quando era ele quem tentava, eu inventava desculpas elaboradas. Dor de cabeça, dia exaustivo, semana muito puxada. Foi nessa fase que percebi indícios claros de que Ricardo estava se isolando cada vez mais. Longos períodos de silêncio, noites em que ficava acordado até tarde, olhando o celular ou a televisão desligada, conversas interrompidas no meio. Mas escolhi ignorar. Na minha mente distorcida, aquele afastamento emocional servia como justificativa para o meu próprio distanciamento e minhas más escolhas. Nossa situação financeira também se alterou. Ricardo assumiu praticamente todas as despesas principais: hipoteca, contas de consumo, seguro do carro, alimentação. Eu contribuía minimamente, gastando a maior parte do meu salário com roupas caras, tratamentos estéticos, saídas com amigos do trabalho e brunches de fim de semana com as meninas. Quando Ricardo sugeriu gentilmente que fizéssemos um orçamento conjunto, eu explodi. Questionei se agora ele também queria me controlar financeiramente. Ele recuou imediatamente. Aquele olhar magoado que antes me causava culpa passou a apenas me irritar. Comecei a ver Ricardo menos como um companheiro e mais como um empecilho, uma obrigação incômoda.
um personagem secundário em minha vida agitada. Era justo? Absolutamente não, mas era exatamente assim que eu me sentia. O momento decisivo veio quando Ricardo tentou participar de um happy hour do trabalho. Não o proibi, mas também não escondi minha irritação. Ele ficou visivelmente deslocado enquanto conversávamos sobre suplementação avançada, dietas específicas para atletas de elite e estratégias de marketing para academias premium, assuntos que ele não dominava naquele nível. Quando Marcos comentou, sorrindo, a sorte de Ricardo por ter uma esposa como eu, ele sorriu contido e murmurou que sabia. Mas pelo modo como me olhou do outro lado da mesa, percebi que algo crucial havia mudado. Ele estava me vendo com outros olhos, e eu não tinha certeza se gostava do que ele enxergava. Na manhã seguinte, Ricardo tentou conversar sobre o ocorrido. Disse com cautela que havia se sentido desconfortável, como se sua presença fosse um estorvo. Eu respondi sem desviar os olhos do celular, dizendo que ele estava sendo dramático, que apenas não estava habituado ao meu círculo profissional, mas nós dois sabíamos que não era a verdade. Havia uma falha crescente em nossa base, e em vez de tentar repará-la, eu estava ativamente a ampliando. As mensagens com Marcos começaram de forma inocente, perguntas sobre clientes que, aos poucos, escorregavam para o campo pessoal, como tinha sido meu fim de semana, se eu havia assistido a série que ele recomendou, se já tinha provado o novo restaurante no centro histórico. Ricardo não me fazia mais esse tipo de pergunta. Aquela fase havia passado, eu pensava. Com Marcos, no entanto, eu me sentia interessante novamente, relevante, desejada. Certa noite, Ricardo pediu meu celular emprestado para ligar para a mãe, pois a bateria do dele havia acabado. Entreguei sem hesitar. Segundos depois, vi sua expressão mudar quando as notificações de Marcos começaram a pipocar na tela. Não havia nada explicitamente sexual nas mensagens, mas a frequência e a intimidade eram inegáveis. Ricardo rolou toda a conversa, o rosto ficando cada vez mais fechado. Ele perguntou com uma calma assustadora: "O que é isso?" Minha reação foi imediatamente defensiva. Fingi não entender. Questionei se agora eu não podia ter amigos. Ele respondeu, ainda calmo, que amigos não trocam mensagens à meia-noite dizendo que estão pensando um no outro. Arranquei o celular da mão dele e inverti a situação. Acusei-o de me espionar, de invadir minha privacidade, de ter graves problemas de confiança. Disse que aquilo sim era uma violação séria. A voz dele falhou quando murmurou que eu estava vivendo um caso emocional com algum empresário fitness. Ainda assim, ele era o vilão da história. Eu ri na cara dele. Caso emocional soava absurdo, melodramático. Usei isso como mais uma prova de que não podia compartilhar nada sobre o trabalho com ele, porque ele distorcia tudo. A discussão escalou rapidamente. Eu o acusei de ser controlador, inseguro, invejoso do meu sucesso. Ele tentou explicar que estava preocupado com limites e respeito ao casamento, mas tudo o que eu ouvia era um homem tentando me prender. O que Ricardo não sabia, e o que eu mesma ainda não tinha coragem de admitir plenamente, era que eu já havia consultado um advogado de divórcio. Só para entender minhas possibilidades, eu dizia a mim mesma, apenas para estar preparada. Eu vinha coletando dados financeiros em segredo, registrando nossas desavenças, montando um dossiê. Não porque tivesse certeza de que queria partir, mas porque alguma parte de mim precisava de uma via de escape sempre disponível. Quando finalmente nos exaurimos de tanto discutir, Ricardo me perguntou diretamente se eu ainda queria aquele casamento. Respondi sem hesitar que sim, mas enquanto as palavras saíam da minha boca, eu mesma questionava sua veracidade. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia ao meu lado, apaguei todo o histórico de conversas com Marcos e coloquei senha no celular. Não porque tivesse algo a esconder, eu me convenci, mas porque merecia privacidade. Porque Ricardo havia violado minha confiança ao ler minhas mensagens. Eu estava me tornando perigosamente boa em manipular narrativas para me colocar no papel de vítima. Nas semanas seguintes, Ricardo e eu nos tornamos estranhos, compartilhando o mesmo teto. Ele parou de perguntar sobre meu dia. Eu parei de fingir interesse pelo dele. O silêncio entre nós ficou pesado, sufocante, carregado de mágoas não ditas. No trabalho, comecei a expor cada vez mais os problemas do meu casamento. Não com todos, apenas com os colegas masculinos mais próximos. Jonathan ouvia com compreensão enquanto eu descrevia como Ricardo estava se tornando possessivo. Brandon dizia que eu merecia algo melhor. Marcos insinuava que, se eu fosse esposa dele, jamais seria subestimada. Naquele momento,
Não percebi o quão inadequado era expor detalhes íntimos da minha vida conjugal para esses homens. Não enxergava que estava transformando meu casamento em fofoca de escritório. Não entendia que estava traindo a confiança de Ricardo de maneiras muito mais profundas do que ele jamais havia feito ao olhar minhas mensagens. Uma quinta-feira ficou gravada na memória. Eu ajudava Marcos a revisar um plano de expansão das academias quando ele comentou casualmente que eu parecia ter tido uma noite difícil. Confusa, perguntei o que ele queria dizer. Ele disse que eu parecia cansada e questionou se havia problemas em casa. Suspirei dramaticamente, disse que Ricardo andava insuportável, sempre distante. Quando mencionei nossa vida íntima inexistente, deixei a frase morrer no ar de propósito. Marcos apenas arqueou uma sobrancelha e respondeu com naturalidade excessiva que aquilo era problema dele, mantendo o olhar em mim um segundo além do que seria apropriado. Aquela troca aparentemente insignificante provocou um arrepio que eu não sentia com Ricardo há anos. Naquele instante, eu me senti desejada, relevante, como se finalmente importasse. O que não considerei foi como meus colegas poderiam falar de mim quando eu não estava presente. As capturas de tela que talvez circulassem, o modo como poderiam não me ver como amiga, mas como entretenimento, como uma presa em potencial. Naquela noite, disse a Ricardo que sairia com as amigas. Uma mentira que ele não questionou, embora eu suspeite que soubesse a verdade. Em vez de me confrontar, ele apenas assentiu e disse que provavelmente estaria dormindo quando eu voltasse. Saí de casa me sentindo poderosa. Eu tinha opções. Ricardo é que era inseguro demais para lidar com isso. Mas o poder construído sobre o engano é sempre frágil. E o meu estava prestes a ruir de forma espetacular. A noite fatal, a noite em que tudo desmoronou, começou de maneira aparentemente inofensiva. Ricardo e eu mantínhamos uma guerra fria havia semanas. Eu passava cada vez mais tempo com o pessoal do trabalho e chegava cada vez mais tarde, sem justificativas. Ricardo havia parado de perguntar. Então, Marcos sugeriu um jantar em grupo em um restaurante elegante no distrito histórico de Albuquerque, daqueles lugares que custariam metade do salário mensal de Ricardo, mas que meus colegas empresários frequentavam como se fosse algo trivial. Por razões que até hoje não compreendo plenamente, convidei Ricardo. Talvez quisesse exibi-lo, provar que ainda éramos um casal comum. Talvez quisesse fazê-lo se sentir inadequado entre meus amigos bem-sucedidos. Ou talvez apenas quisesse testemunhas do que nosso casamento havia se tornado. Seja qual fosse o motivo, Ricardo aceitou. Vestiu aquela camisa verde escura que eu costumava amar, a que realçava seus olhos castanhos. Por um breve momento, enquanto dirigíamos até o restaurante, lembrei por que havia me apaixonado por ele tantos anos atrás. Então chegamos, e a realidade se impôs. Marcos, Jonathan, Brandon e Rafael já estavam lá, pedindo vinhos caros e rindo sobre alguma negociação multimilionária envolvendo academias. Ricardo sentou-se rigidamente ao meu lado, visivelmente desconfortável, mas tentando o seu melhor. Assumi imediatamente minha persona profissional, mais animada, mais provocadora, mais expansiva do que a mulher que Ricardo conhecia em casa. Quase não o incluí nas conversas. Quando o incluía, frequentemente era para transformá-lo em alvo de piadas. Contei à mesa, revirando os olhos, que Ricardo ainda acreditava que whey protein e caseína eram a mesma coisa. Todos riram. Ricardo sorriu de forma contida, mas eu vi a dor em seus olhos. O verdadeiro ponto de inflexão veio após a terceira garrafa de vinho. Brandon contava uma história divertida sobre um cliente famoso quando decidi agravar a situação e fazer do meu próprio marido uma chacota pública. Comentei em voz alta se algum deles conhecia um personal trainer especializado que pudesse ajudar meu marido, porque ele claramente precisava melhorar o condicionamento físico e a disposição geral. Cutuquei Ricardo de brincadeira, comentando como ele andava ficando cansado muito rápido, deixando implícito para todos que eu falava da nossa vida íntima. A mesa mergulhou em um silêncio constrangedor por segundos que pareceram uma eternidade. Então, Brandon, sempre direto, riu nervosamente e comentou que em homens jovens, esse tipo de problema geralmente estava ligado ao uso excessivo de pornografia online ou à falta de exercícios cardiovasculares adequados. Vi o rosto de Ricardo empalidecer, a luta mais íntima e privada dele, algo que nunca havia dividido com ninguém além de si mesmo, mas que eu percebera pelos sinais. Agora, era tema de jantar público e especulação coletiva. Ele disse meu nome em voz baixa e controlada, num tom claro de advertência,
mas eu já estava envolvida demais pela atenção, distante demais da realidade para recuar. Perguntei com inocência fingida qual era o problema, lembrando que todos ali trabalhavam com saúde e fitness e lidavam com aquilo o tempo todo. O resto do jantar passou como um borrão. Ricardo não falou mais nada. Meus colegas trocaram olhares desconfortáveis que, naquele estado embriagado, eu não soube interpretar. Quando a conta chegou, Ricardo passou o cartão em silêncio absoluto, mesmo sabendo que aquele valor provavelmente excederia nosso limite mensal. A explosão. O caminho de volta foi mortalmente silencioso nos primeiros quilômetros. O ar dentro do carro estava tão espesso que mal dava para respirar. Então, Ricardo falou com uma voz rigidamente controlada que chegou a me assustar. Que diabos foi aquilo, Melissa? Respondi no piloto automático, usando minha defesa padrão. O que exatamente? Ele apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Você me envergonhou na frente de todo o seu ambiente de trabalho. Expôs a parte mais privada da nossa vida para uma mesa cheia de homens que já não me respeitam. Você me transformou em motivo de riso. Disse que ele estava sendo exagerado, embora uma parte de mim soubesse que ele não estava. Falei que eles eram meus amigos, que brincávamos daquele jeito, que ele estava interpretando tudo errado. Nada demais, ele repetiu lentamente. Você revelou nossa intimidade, permitiu que estranhos especulassem sobre minha vida particular e, na sua cabeça, eu sou o vilão. A discussão aumentou enquanto atravessávamos as ruas escuras de Albuquerque. Ressentimentos antigos vieram à tona. O desconforto dele com meus amigos empresários, minha frustração com o que eu chamava de ciúme excessivo, a dor dele com meus gastos irresponsáveis. Ele continuou desabafando. Eu pago tudo, Melissa. Casa, contas, seguro, comida. E o que você contribui? Compras impulsivas e noites com amigas que eu sei que não são amigas de verdade. Cuspi de volta com desdém. Você não quer ser o provedor? Não é esse o seu papel? Não é isso que os homens fazem? Vi ele se retrair como se tivesse levado um golpe. Soube imediatamente que havia atingido um ponto sensível. Ser provedor era algo que Ricardo levava extremamente a sério, e eu havia usado isso contra ele. Casamento não deveria ser assim, disse ele com a voz embargada. Deveria ser parceria, uma equipe, mas eu estou sozinho nisso. Sempre estive. Ele continuou antes que eu pudesse responder. O que mais dói é que você se diverte com todo mundo, menos comigo. Eles têm seu sorriso, sua energia. Eu fico com as sobras e ultimamente não sobra nada. As palavras me atingiram, mas meu orgulho não permitiu admitir. Entramos na garagem e ficamos ali com o motor esfriando no silêncio pesado. Por fim, disse friamente: Você está com ciúmes porque eu tenho opções. Porque outros homens me acham interessante? Porque você não sabe lidar com uma mulher que tem escolhas? Ricardo me olhou por um longo instante. Algo se quebrou ou se solidificou em seu olhar. Você está certa, disse com calma definitiva. Eu não aguento mais. Cansei de lutar pela atenção da minha própria esposa. Ele saiu do carro e entrou em casa, deixando minha indignação lentamente dar lugar ao medo real, o colapso. Quando entrei, encontrei Ricardo puxando uma mala grande do armário, dobrada camisas com movimentos automáticos. O que você está fazendo? Perguntei, sentindo o pânico crescer. Indo embora, respondeu sem me olhar. Não seja ridículo. Para onde você vai? Para a casa do meu irmão. Ele tem um quarto disponível. Tudo isso por causa de um jantar estúpido? Ele parou e me encarou. Não é sobre esta noite. É sobre anos em que você me fez sentir que não sou bom o suficiente, como se eu fosse apenas temporário. E isso não é verdade, murmurei sem convicção. Não é? Quando foi a última vez que você me escolheu? Não respondi. Ricardo fechou a mala e a colocou no chão. Espero que suas opções a façam feliz. Espero que valham o que você está desperdiçando. Ele saiu sem olhar para trás. Fiquei ali, certa de que ele voltaria, mas não voltou nem naquela noite, nem no dia seguinte. A queda. No dia seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Passei horas na cama entre raiva e negação. Então, num momento de fraqueza, enviei uma mensagem a Jonathan. A resposta foi imediata e previsivelmente oportunista. Ele se ofereceu para vir e fazer companhia nesse momento delicado. Quando ele chegou uma hora depois, não houve qualquer pretexto de amizade preocupada ou apoio emocional. Mal trocamos 10 palavras completas antes de acabarmos na cama que eu ainda, tecnicamente, compartilhava com Ricardo. No momento, foi estimulante, proibido, transgressor, validando e, ao mesmo tempo, completamente vazio do ponto de vista emocional. Depois,
Enquanto ele se vestia com pressa evidente para partir o mais rápido possível, percebi com uma clareza brutal que aquele sempre havia sido seu único interesse real em mim. Não amizade, não conexão, apenas uma oportunidade sexual conveniente. Nos dias e semanas seguintes, descobri com horror crescente como as opções podem desaparecer com uma rapidez assustadora. Jonathan parou completamente de responder às minhas mensagens após nosso encontro. No trabalho, instalou-se um clima estranho e desconfortável. Os empresários do fitness, que antes eram atenciosos e acessíveis, passaram a estar sempre com pressa, sempre ocupados, sempre sem tempo para conversar. Apenas Marcos manteve algum nível de interesse, mas sua atitude mudou drasticamente. Tornou-se direto, vulgar. Sugeriu casualmente que pegássemos um quarto de motel qualquer dia desses, dizendo que havia ouvido coisas muito boas sobre mim. Naquele instante, algo finalmente fez sentido dentro de mim. Ricardo, meu marido, sempre teve razão. Aqueles homens não queriam amizade, apoio ou respeito. Queriam apenas intimidade, exatamente como Jonathan. Foi ali que a ficha caiu. Fiquei verdadeiramente chocada ao perceber a implicação. Jonathan havia compartilhado detalhes íntimos do nosso encontro com os outros. Eu não tinha sido uma pessoa para ele, mas uma história, uma conquista, uma fofoca de vestiário. Mas o golpe mais cruel veio quando ele enviou um e-mail extremamente detalhado ao Departamento de Recursos Humanos da academia, com cópias para sócios, administradores e membros do conselho. O e-mail descrevia o ambiente de trabalho tóxico que havia se desenvolvido, o assédio que eu não apenas permitira, mas incentivara, os relacionamentos claramente inadequados entre empresários e funcionárias subordinadas, o compartilhamento indevido de informações confidenciais de clientes. Ele anexou capturas de tela cuidadosamente editadas, depoimentos escritos de colegas que se sentiam desconfortáveis e evidências documentadas de conflitos de interesse graves. A academia iniciou uma investigação interna imediata. Jonathan foi demitido por relacionamento comprovado com subordinada. Marcos recebeu suspensão formal de 60 dias sem pagamento e advertência permanente. Brandon foi transferido para outra unidade. Eu fui colocado em licença administrativa indefinida, enquanto investigavam meu papel na criação do ambiente tóxico. Mas Ricardo não parou ali. Ele expôs publicamente nas redes sociais, de forma legalmente cautelosa e emocionalmente arrasadora, como havia sido tratado. Não mencionou meu nome, mas todos sabiam de quem se tratava. A postagem dizia: quando você oferece amor, respeito e apoio financeiro e recebe desprezo em troca, quando é transformado em piada pública por quem jurou te amar, você entende que algumas pessoas não merecem suas melhores qualidades. Hoje, eu escolho minha dignidade. A postagem viralizou localmente em menos de 48 horas, com centenas de comentários de apoio. Mulheres dizendo que homens como ele eram raros, homens compartilhando histórias dolorosamente similares. Tentei reagir nas redes, apresentando minha versão e me colocando como vítima, mas ninguém acreditou. Os comentários foram diretos e implacáveis. Tentei ligar para a família de Ricardo. A mãe dele ouviu por alguns minutos antes de dizer com firmeza que todos sempre perceberam como eu o diminuía, que Ricardo nunca reclamou porque me amava, mas todos sofriam ao ver. O irmão foi ainda mais direto. Disse que eu o havia aniquilado aos poucos e que ele merecia seguir em frente, valorizar-se e nunca mais olhar para trás. O isolamento total. O golpe final veio quando Brandon, Rafael e até Marcos se afastaram publicamente de mim. Em um comunicado conjunto, admitiram comportamentos inadequados e afirmaram que o marido tinha todo o direito moral e legal de expor a situação. Marcos foi além. Em um e-mail que vazou, escreveu que eu buscava validação constante, que eles queriam diversão sem compromisso e que todos foram cúmplices de uma dinâmica prejudicial, mas que eu havia destruído um casamento aparentemente bom no processo. Fui demitida 3 semanas depois, sob o pretexto oficial de reestruturação departamental. Todos sabiam a verdade. Hoje, 6 meses após tudo ruir, estou completamente desempregada. Moro em um apartamento minúsculo e deprimente que mal consigo pagar com trabalhos temporários esporádicos em academias de baixo nível que não conhecem minha história ou não se importam em investigar. Perdi todos, absolutamente todos, os amigos do trabalho que eu valorizava. Perdi minha reputação profissional, meu casamento e minha dignidade. Publicamente,
Ainda sustento de forma frágil que Ricardo não soube lidar com uma mulher forte e autônoma. Digo às poucas amigas que ainda toleram minha presença que estou melhor assim, aproveitando minha liberdade e minhas supostas opções. Mas à noite, completamente sozinha neste apartamento que mal posso pagar, deslizando mecanicamente por aplicativos de namoro cheios de homens buscando apenas encontros superficiais e sexo casual, me pego questionando obsessivamente cada escolha desastrosa que fiz. As opções abundantes das quais tanto me orgulhava revelaram-se ilusões cruéis. A atenção constante que eu desejava veio com um custo psicológico e social que nunca calculei. O amor genuíno e incondicional que descartei teria me dado tudo se eu tivesse tido maturidade para reconhecê-lo a tempo. Ricardo não apenas me deixou, ele me expôs de forma legal e minuciosa, destruiu minha reputação profissional, tornou-se o herói da narrativa pública, encontrou alguém melhor em todos os aspectos e seguiu em frente, sem olhar para trás. E eu fui usada e descartada. Os empresários que pensei serem amigos me trataram como entretenimento fácil. As opções infinitas que eu imaginava ter eram apenas homens predatórios que nunca me viram como parceira de valor. A família de Ricardo, que também poderia ter sido a minha, me rejeitou completamente. Até minha tia Carmen, que sempre me incentivou a manter Ricardo competindo, agora evita minhas chamadas e ignora minhas mensagens. Fui usada, exposta, humilhada e abandonada por todos. E a parte mais devastadora, eu merecia cada segundo disso. A verdade que finalmente encaro é cruel. Ricardo era um homem verdadeiramente bom, que me amava de forma sincera, e eu o arruinei por arrogância, egoísmo e decisões insensatas. Ter muitas opções aparentes não significa nada quando se escolhe errado repetidamente. E eu não apenas escolhi errado, eu destruí intencionalmente a única escolha correta que tive. Agora vivo com as consequências. Sozinha, profissionalmente arruinada, socialmente isolada, sabendo com clareza dolorosa que cada fração desse sofrimento foi causada exclusivamente por mim. E a pergunta que me mantém acordada todas as noites não é se Ricardo um dia me perdoará ou me dará outra chance. Eu sei que não, e sei que ele está infinitamente melhor sem mim. Aqui termino minha história na comunidade do Reddit. Gratidão, meu Deus, porque se não fosse por suas mãos, eu não estaria viva. Deus não permite certas coisas em nossa vida para nos castigar, mas para nos educar, para que não repitamos os mesmos erros. O que deixo como recado é: mulheres e homens, evitem a infidelidade a todo custo. Deus é justo e cobra. Agradeço a Deus por estar viva, mesmo sofrendo. Estou aprendendo. Mesmo sendo criticada aqui no Reddit, procurei ajuda e aceito as consequências. Se você apreciou esta história, não se esqueça de curtir, impulsionar o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Jornadas do Reddit para mais conteúdos como este. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias marcantes e reflexivas. Obrigada por assistir. Deixe nos comentários o que você teria feito. Que Deus abençoe a cada um que assistiu até o fim.